Você já pode ligar pelo 25820990 ou mandar aquele WhatsApp no 982322841. Você pode participar também pelo Android, pela internet aí no seu celular. Boa tarde, pastor José Carlos. Graças e paz, boa tarde, amigo ouvinte dessa programação. Eu quero dizer para você que hoje é o dia da tua vitória, o dia da tua bênção, porque Deus já se faz presente no nosso coração, no seu coração e sobre a cidade do Rio de Janeiro. Portanto, a Bíblia diz aqui, no livro de Salmos 61, ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minhas orações, desde o fim da terra clamo a ti. Estamos aqui também com o nosso cantor Henrique Santos, que no IC estará adorando o Senhor. Quero agradecer a todos os irmãos que participam, os pastores, pastor José, bem, o irmão Jesus. Deus abençoe a todos. E hoje nós permaneceremos com aquela pequena conversa, com aquela enquete, traído ou traidor? Quem você é? Quem nunca passou por uma traição, não é, meu pastor? Quem nunca passou por um momento difícil de ser traído? E traição nós entendemos que ela só vem daqueles que são próximos de nós. Traição só vem daquelas pessoas que nós confiamos. Então, se você passou por um momento desse, ou se está passando, saiba que o nosso Jesus, ele é poderoso para te dar vitória. Amém? Que Deus abençoe. Pastor José. A vitória, Deus dos montes, Deus dos vales, quem peleja por nós agora. E das raízes de Jessé o renovo brotará, o Espírito de Deus sobre ti repousará. E já se ouve o clamor de vitória lá do monte, pois é Jeová Jireh que peleja por você, Deus dos montes, Deus dos vales, quem nos manda a vitória, Deus dos montes, Deus dos vales, quem peleja por você agora. Saiba de uma coisa nesta manhã, querido. O Senhor, Ele peleja por você e Ele é contigo. Somente descanse no Senhor. E Deus que opera maravilhas na sua vida nessa hora. O poder se manifesta na sua vida nessa hora. E a fonte de águas vivas que está descendo agora vai chover na sua vida o renovo de outrora. Deus dos vales, quem nos manda a vitória, Deus dos montes, Deus dos vales, quem peleja por nós agora. Deus dos montes, Deus dos vales, quem nos manda a vitória, Deus dos montes, Deus dos vales, quem peleja por nós agora, quem peleja por nós agora, por nós agora. Amém. Graças a Deus, né? Olha, meu amigo e minha amiga, saiba você que hoje Deus preparou esse dia exclusivamente para você. Pastor Ian, traído Ou traidor? ou traidor? E você? Essa é uma pergunta dos pastores à mesa que é feito dentro do nosso coração. Quem de nós nunca fomos traídos? Ou quem de nós um dia também já traímos alguém?
Mas o que me faz entender que mesmo traído ou traidor, Jesus ele muda a história. Eu tenho a certeza que nesse dia de hoje, talvez você que nos ouve nesse momento, você esposa, foi traída. Ou você esposo foi traído. Talvez você filho, se sente até traído pelos próprios pais. Saiba que Deus não trai você. Não trai você. Ainda que você esteja passando por essa dificuldade, eu quero que você entenda uma coisa, que Deus lhe escolheu para fazer a diferença. Pastor Ilan. Amém? Eu quero estar lendo um texto bíblico aqui que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Os ouvintes, irmãos, as irmãs que estão aí agora nos seus afazeres, talvez servindo o almoço ou preparando o almoço para os seus filhos, você que está dirigindo, sintonizado na rádio, enfim, acompanhe de ouvir, se você puder, se você estiver em casa, tiver tempo, para parar um pouco e dar atenção à palavra de Deus, assim como fez Maria. Abra em Mateus capítulo 26 e a partir do versículo 14, que diz assim a palavra do Senhor. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me queres dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhe passaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Nós estávamos conversando nas outras semanas passadas. Cristo ele não errou a quem escolher. Todos aqueles homens que foram selecionados por Jesus foram pessoas selecionadas a dedo. E entre eles Judas Iscariotes. Judas, os pastores aqui à mesa, entram nessa linha de raciocínio comigo, eu vejo que Judas ele teve um encargo de extrema confiança, por ser o tesoureiro, o homem que levava o tesouro, a pessoa que tinha incumbência. Nós bem entendemos pela palavra de Deus que Jesus ele sempre se preocupou com o espiritual e também com o material. Nós vamos ver Jesus ele alimentando multidões, por algumas vezes, e para isso requeria finança. Algumas das vezes nós vimos que ele fez, 2 vezes nós vimos que ele fez um milagre extraordinário. Mas nem todas as vezes a Bíblia vai nos contar a que Jesus alimentou. E nós vemos que agora Judas, ele sendo ensinado por Jesus, ele vai até os sacerdotes e ele trai o seu amigo por míseras 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Então hoje eu quero deixar em aberto aqui, me reportar ao meu passado. Lá no princípio, no período aqui, Jesus ele também me chamou, me limpou. E teve um período em que eu traí Jesus. Eu me afastei dos seus caminhos, eu me afastei da sua palavra, me afastei dos púlpitos. Talvez você que está me ouvindo aí agora seja uma pessoa que, como filho pródigo, se afastou, tem gastado tudo aquilo, os dons que Deus te deu, mas há tempo de voltar. Há tempo de retornar. Eu não sei, talvez você tenha retornado aos vícios, à bebida. Talvez hoje você seja usuário de cocaína, de maconha, não sei, mas Jesus ele te aceita de volta de braços abertos. Infelizmente, Judas, ele quando o traiu, ele não conseguiu buscar dentro do seu coração um dom que Deus ele coloca, que é o dom do perdão, do pedir perdão, do aceitar o perdão. E Judas se suicida. Mas lá atrás, graças a Deus, eu escutei o Espírito Santo do Senhor falando comigo e retornei. Eu retornei, fui aceito de novo, reconheci aquela traição e hoje nós estamos aí apregoando essa palavra. Então, é uma enquete bem peculiar. Traído ou traidor? Quem você é? Como o pastor José falou, nós esquecemos que às vezes nós também traímos. Traímos a confiança de um amigo, traímos a confiança de uma esposa, traímos a confiança de um filho, traímos a confiança de um líder, traímos a confiança de um liderado. E só nos resta, meus pastores e amigos e irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, reconhecer e voltar. Porque o caminho de ida não é tão difícil como de volta. Mas o caminho da volta, às vezes, ele é mais dificultoso do que o da ida. E o filho pródigo, ele teve que entender e voltar. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, como muito bem o pastor Irã falou aqui, é uma realidade nossa. Até mesmo porque o único, exclusivo, fiel é Jesus. Ele que é somente o perfeito, ele que somente
é infiel, somos nós. Ele não. Ele é totalmente fiel a nós. Ele não volta sua palavra atrás, pois muitas vezes temos as nossas dificuldades. É a nossa caminhada, é o nosso aprendizado. É estarmos juntos com Jesus e comunhão com Ele. Com certeza. E olha, você